série e na videoaula de hoje a gente vai ver mínimo múltiplo comum, que é MMC. Então, se vocês repararem no barulho do vídeo, é porque aqui está uma chuvinha marota, mas nada aqui impede o estudo de vocês, não é mesmo? Então aqui, para começar a nossa aula, a gente vai ter alguns conceitos introdutórios. E o primeiro conceito aqui que a gente tem é o de números primos. E um número primo, ele é todo número pertencente ao conjunto dos números naturais, diferente de 0 e 1, em que ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. E aqui eu trouxe uns exemplos, que é 2, 3, 5, 7, 11, 13, infinitamente. E o que eles têm aqui é que todos eles são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. O próximo conceito é o conceito de múltiplo de um número. E o que seria isso? Bom, é quando eu tenho um número natural e aí eu vou multiplicar ele pela sequência dos números 1, 2, 3 e esses resultados que eu obter, eles vão ser múltiplos desse número que eu multipliquei no começo. Como assim? Pode ter ficado um pouco confuso. Mas aqui, ó, eu tenho um múltiplo de 3. E aqui eu vou pegar o 3 e eu vou multiplicar pela sequência dos números naturais, começando pelo 1. E eu vou multiplicar 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E assim sucessivamente. E o resultado dessas multiplicações vão ser os múltiplos de 3. Então significa que o 3, o 6, o 9, o 12, todos são múltiplos de 3. Um outro conceito é o conceito de fatoração, que é a decomposição dos números, e que eu também já dei uma explicada para vocês no vídeo anterior, que foi o de máximo divisor comum. E também o outro conceito é de mínimo múltiplo comum, que é quando eu vou fazer uma comparação entre dois números e quando eu dispor os múltiplos deles dois, eu vou encontrar o menor número que vai ser comum aos dois no conjunto deles de múltiplos. Assim como no máximo divisor comum, o mínimo múltiplo comum também tem alguns métodos de resolução. O primeiro que eu gostaria de explicar para vocês é o método de listagem, em que consiste no seguinte esquema. A gente vai ter os números que eu quero descobrir o mínimo múltiplo comum, e aí eu vou listar os múltiplos desses números e depois eu faço a análise de qual o menor número que aparece para os dois. E aqui tem um exemplo com pequenos números mesmo, o 6 e o 9. E eu quero saber o mínimo múltiplo comum desses dois números. E aí eu começo listando os múltiplos de 6, que eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar sempre pela sequência dos números naturais, ou seja, 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3. E vai ficar o seguinte, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, depois 24, depois 30, infinitamente. Já com o 9, eu faço a mesma coisa. 9 vezes 1, 9 vezes 2, 9 vezes 3. E aí vai ficar 9, 18, 27, 36, infinitamente. E aqui a gente faz a seguinte análise. Que eu vou ter os múltiplos e eu vou ter os números o número que se repete no caso, que é o múltiplo em comum, que vai ser aqui o 18. E ele vai ser o menor número em comum dos dois. Então significa que o MMC de 6 e 9 é 18, porque ele é o primeiro múltiplo que é comum tanto ao 6 quanto ao 9. Um outro método de resolução que a gente tem para encontrar mínimo múltiplo comum é o de fatoração, que é justamente a decomposição dos números. E eu trouxe o exemplo para vocês que eu resolvi lá no método de listagem, que é o mínimo múltiplo comum de 6 e 9.
E aqui a gente vai começar a fazer a fatoração deles dois para encontrar o número que a gente quer, que é o mínimo múltiplo comum. E assim, uma coisa que é extremamente importante é vocês entenderem a diferença da fatoração que eu faço para encontrar o máximo divisor comum e da fatoração que eu faço para encontrar o mínimo múltiplo comum. Porque lá no MDC, quando eu faço a fatoração, a divisão ela tem que ser simultânea, ou seja, o número primo tem que dividir todos os números ao mesmo tempo. Aqui no mínimo múltiplo comum, não tem mais essa questão. Eu posso dividir o número primo, né? Dividir o número que eu quero pelo número primo, independente se for simultâneo ou não. E aqui tem justamente um exemplo disso, porque eu tenho o 6 e o 9. O 6 ele é um número par e o 9 não. Então, se aqui eu estivesse fazendo MDC, eu não poderia começar dividindo por 2, porque ele não iria dividir simultaneamente. Porém, como é MMC, eu posso fazer isso. Então, eu vou começar dividindo por 2. E aí eu divido somente o que der para dividir. No caso, só dá para dividir por 6, então eu vou 6 dividido por 2, 3. E aqui o 9, que eu não posso dividir ele, porque não dá uma divisão exata, eu repito. Aí aqui já os dois números, nenhum eu posso dividir por 2, então eu passo para o próximo número primo, que é o 3. E aí eu posso dividir os dois, que aí vai ficar 3 dividido por 3, 1. E 9 dividido por 3, 3. Aqui, outra coisa que também é muito importante. No MMC, eu divido os números até chegar no 1. Sempre eu vou ter que terminar até chegar no 1. Então, aqui, o 3 ele já chegou no 1, porém, o 9 ele ainda dá para ser dividido. Então, novamente, eu boto o 3 e vai ficar 3 dividido por 3. Eu repito 1 que já estava, e 3 dividido por 3, 1. E o mínimo múltiplo comum vai ser justamente o resultado dessa multiplicação, que é 2 vezes 3, 6, e 6 vezes 3, 18. Então, o MMC de 6 e 9 é igual a 18. Bom, pessoal, a gente viu dois métodos, que foi a listagem dos múltiplos e foi a fatoração. Aí, assim, existe um porém na hora da gente utilizar a listagem de múltiplos. Por quê? Podem ter questões em que você vai ter que trabalhar com números muito grandes. Então, isso vai significar que os múltiplos, eles vão ser um pouco mais complicados de achar. E aí, por isso que, normalmente, a gente utiliza o método de fatoração em resolução de questões. E para poder fixar um pouco mais, a gente tem aqui outros exemplos para resolver, e que é o seguinte, o mínimo múltiplo comum de 15 e 21 e de 8 e 16. Eu vou começar por esse, e por fatoração eu vou resolver. E aqui, tanto 15 como 21 são números ímpares, então eu não posso começar com o primeiro número primo, que é 2. Eu já vou para o 3. Então aqui eu divido por 3. E aí 15 dividido por 3 é 5. E 21 dividido por 3 é 7. Aqui com a divisão, eu tive aqui eu tenho dois números que são primos, então eles só vão poder ser divididos por eles mesmos. Então eu começo dividindo o menor, que vai ser o 5, e aí 5 dividido por 5, 1, e eu repito 7, e agora o 7 eu vou dividir por ele mesmo, que vai ser 7, e vai ficar 1 e 1. E aí, o mínimo múltiplo comum vai ser justamente o resultado dessa multiplicação, que é 5 vezes 7, 35, e 35 vezes 3, 105. Então, significa que o MMC de 15 e 21 vai ser 105. No nosso próximo exemplo, a gente tem o 8 e 16.
E eu faço da mesma forma. Vou fazer pela catenação. E os dois números são pares, então eu começo pelo primeiro número primo, que é 2. E aí 8 dividido por 2, 4. E 16 dividido por 2, 8. Números pares novamente, então eu continuo dividindo por 2. E vai ficar 4 dividido por 2, 2. E 8 dividido por 2, 4. Pares novamente, então novamente eu divido por 2. Vai ficar 2 dividido por 2, 1. E 4 dividido por 2, 2. E aí, para terminar, já que o 2, o 8 eu dividi a um ponto que ele chegou no 1, eu vou dividir a última vez aqui por 2, que é 2 dividido por 2, aí vai ficar 1 em 1. E aqui eu vou multiplicar, que vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, significa que o MMC de 8 e 16 é igual a 16. E foi isso, pessoal, a videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo.